Olá pessoal, neste vídeo vamos analisar mais uma redação nota 1000 do Enem 2019. O tema era sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Como tornar o acesso ao cinema mais democrático. A gente vai ver aí o texto da Ana Clara Socha, lá de Brasília. A Ana Clara também com 21 anos, ou seja, uma menina já um pouco mais madura, mais experiente, que também tirou nota 1000 no Enem, tá? Então vamos ao texto da Ana Clara. Primeiro analisando apenas a imagem da redação dela, para a gente ver a letra. Veja que ela tem uma letra bem arredondada, não é uma letra muito pequena, também não é uma letra grande, inclusive uma letra até espremidinha, o que permite que ela consiga escrever bastante. Ela faz uma introdução aí com 5 linhas apenas, não é? Faz o D1, o desenvolvimento aí começando da linha 6 indo até a linha 13, né? Então ela trabalha aí com 8 linhas. Observa que ela deixa aqui direitinho a margem do parágrafo, é um texto limpo, não é? Sem maiores problemas. Depois o D2 começa aí na linha 14, né? E tem 7 linhas, vai até a linha 20, né? Embora ela não use muito a linha 20, só o pedacinho aqui, né? Só para finalizar a frase. E o que chama a atenção aí no texto da Ana Clara é a conclusão. Ela destinou 10 linhas para a conclusão, tá? Particularmente acho perigoso isso, com 10 linhas na conclusão e mais 5 na introdução, ela deixa o desenvolvimento com apenas 15 linhas, ou seja, a metade do texto é o desenvolvimento. Poderia ser um pouco mais, não é? Usar 10 linhas aí na conclusão garantiu a ela os 200 pontos, mas ela poderia ter sido punida ali nos quesitos 2 e 3, que são os do conteúdo, no desenvolvimento. Então foi um risco que a Ana Clara correu. Você evite fazer uma conclusão tão grande, né? Uma conclusão com 7, 8 linhas, dependendo aí do tamanho da sua letra, já dá para dizer muita coisa e conseguir sim os 200 pontos. Então procure investir um pouco mais no desenvolvimento, né? E evite isso. Deu certo com a Ana Clara, mas é um risco desnecessário, 10 linhas na conclusão, tá certo? Isso é 1/3 do texto, ok, gente? Bom, vamos agora então analisar a redação dela, vamos analisar tópico a tópico, tá? Começando aí com a introdução, a Ana Clara começa fazendo uma referência à Constituição Federal e apresenta 2 causas para o problema. Fazer referência à Constituição sempre é muito positivo, porque indica que você tem uma preocupação com a legislação, você tem uma preocupação com a lei maior do país, não é? E isso sempre é muito bem visto pelos corretores. Então ela começa aqui. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Então a gente tem aí a referência à Constituição Federal, não é? Uma coisa que a Ana Clara utiliza, e é muito positivo, é que o tema era um cinema, mas o tema mais amplo em que o cinema se insere é cultura. Então ela começa fazendo uma referência de um elemento mais amplo, que é cultura, para depois ir para o específico, que é o cinema. Então ela fala que a Constituição assegura o acesso à cultura, e aí não é, fala dessa garantia, olha aqui, um termo de coesão textual, né? E depois ela vai para falar do cinema. Então ela apresenta de forma genérica e depois específica, tudo no mesmo período, né? Ela faz períodos longos, mas pontua muito bem, tá certo? Coloca uma vírgula aqui isolando a oração concessiva, começada aqui com o embora. Depois coloca o adjunto adverbial na atual realidade brasileira entre vírgulas aqui, né, direitinho, né? E depois aqui essa vírgula para separar a oração final. Isso acontece devido à concentração, então olha o uso do isso aqui, né, que é um pronomezinho aí de função anafórica, ele se refere ao período anterior, então ele liga um período ao outro, tá? E ela apresenta então as 2 causas para o problema. A concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, veja, isso acontece devido a quê? Devido à concentração, bom uso de crase, né, de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural. Olha essa crase aqui muito bem colocada, normalmente os alunos esquecem, são elementos aditivos, é o complemento do devido, então crase aqui e crase aqui.
devido à condição cultural de que a arte é direcionada à elite, né, aos mais favorecidos economicamente. Inclusive, esse foi um argumento muito utilizado aí por quem tirou nota 1000. Então, temos aqui as duas causas apresentadas aí, que seriam as bases para o D1 e o D2, tá? Então, uma introdução simples, eram apenas 5 linhas, você se lembra? E nessa introdução ela usou apenas 2 períodos, né? O que particularmente é pouco, mas eles estão bem pontuados. Né? O primeiro período apresentando a questão da Constituição, né? Dizendo que a Constituição garante o acesso à cultura, mas que no Brasil isso não acontece em relação ao cinema. E no período seguinte já dizendo por que é que não acontece. Né? Não acontece por causa da concentração de salas de cinema em grandes centros urbanos e por causa da condição cultural de que a arte é direcionada apenas aos economicamente favorecidos. Beleza? Então vamos analisar agora o D1, que vai falar sobre a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos, e depois o D2, que vai falar dessa condição cultural da arte. Vamos lá. É relevante abordar primeiramente, então olha aqui o elemento primeiramente, que vai fazer a ponte entre os parágrafos, muito importante isso. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sob um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maneira, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Vê, tudo isso é a tese, tá? Aqui é a estrutura do parágrafo. Então, a tese dela é que as cidades brasileiras foram construídas de forma elitista, segregacionista e que, portanto, os grandes centros culturais estão restritos aos lugares a quem é detentor do poder econômico. Depois ela vai justificar isso por meio de dados. Olha, essa dinâmica, tá aqui o elemento que vai fazer a ponte entre os períodos, muito importante, então mais um elemento coesivo, né? Essa dinâmica não foi diferente com a chegada do cinema. Então, vê, ela fala primeiro de uma forma mais ampla, depois vem para o específico. Já que apenas 17% da população do país frequenta os centros culturais em questão. Nesse sentido, tá aqui, né, mais um elemento coesivo, observa-se que a segregação social, evidenciada como uma característica da sociedade brasileira por Sérgio Buarque de Holanda no livro Raízes do Brasil, se faz presente até os dias atuais, por privar a população das periferias do acesso à cultura e ao lazer que são proporcionados pelo cinema. Então veja que no terceiro período ela traz a citação literária, né? Como ela está falando aqui dessa segregação, olha que aqui tem o nome segregacionista, aqui ela retoma com segregação, né? Então essa segregação social foi colocada no livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, um dos mais importantes livros do ponto de vista da sociologia para entender o Brasil, e que essa segregação social perdura até hoje, privando as periferias do acesso à cultura e ao lazer proporcionados pelo cinema. Então, observe que o parágrafo todo gira em torno da tese de que as cidades brasileiras foram construídas de forma elitista, segregacionista e que os grandes centros culturais estão ali em poucas cidades, não é? No D2, que foi que ela colocou lá na introdução, né, a concepção de que arte está voltada apenas para as classes econômicas mais favorecidas. Então essa vai ser a tese utilizada no D2, vamos acompanhar. Observa que começa com um elemento coesivo, paralelo a isso o quê? Que foi citado no parágrafo anterior, vale também ressaltar. Então veja que tem o também, então tanto o paralelo a isso, vale também ressaltar, são elementos coesivos. Que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja democratização plena da cultura e, portanto, do cinema. Tudo isso é a tese, né? Tese que ela já tinha antecipado onde? Na introdução. Então, vê que ela faz a ponte direitinho, o texto está muito organizado. Na introdução, ela comentou, né, que a concepção cultural de que a arte era voltada apenas para classes mais favorecidas. Então aqui ela diz que a concepção cultural de que a arte não abrange as camadas mais baixas da sociedade, do ponto de vista financeiro, dificulta essa democratização do cinema. Isso é retratado, olha aqui o pronome isso, fazendo a ligação, né, e aí ela vai apresentar uma outra citação literária, é retratado no livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, o qual ilustra o triste cotidiano de uma família em condição de miserabilidade vive. O cotidiano que uma família em condição de miserabilidade vive. E assim mostra como o acesso a centros culturais é uma perspectiva distante da realidade,
não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então repara que ela usa apenas 2 períodos aqui, né? Esse período está bem longo aqui, explicando sobre o livro, né? E trazendo aqui um elemento que vai introduzir uma ideia de consequência, né? A consequência da própria história do livro aqui. Mas são apenas 2 períodos, arriscado fazer um parágrafo com 2 períodos, mas é porque é um parágrafo menor. De qualquer maneira, seria bom que ela tivesse colocado um ponto aqui, né? Seria melhor, digamos assim, né? E ter utilizado até o assim, mas tinha colocado um pontinho ali. Então a gente tem aí o D2, tá? Com apenas 2 períodos. E vamos para a conclusão. Como a gente viu, ela utilizou 10 linhas para a conclusão, não é? Então vê que ela começa com dessa forma, que é o conector inicial do parágrafo. Então observa que é mais uma redação em que todo parágrafo tem um elemento ali no início. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Isso aqui é apenas uma retomada, né, do tema. Então aqui ela retoma o debate da democratização do cinema. Nessa lógica, olha o conector entre os períodos, né? Nessa lógica é imperativo que o Ministério da Economia, então vamos lá, precisa apresentar aqueles 5 elementos da conclusão que você já sabe. O agente, a ação, o por meio de, a finalidade de e um elemento que deve ser aprofundado, que deve ser esmiuçado, detalhado, tá? Então ela coloca aqui o Ministério da Economia. Lembrando que não existe mais Ministério da Fazenda, né? Com esse governo é o Ministério da Economia. É imperativo que o Ministério da Economia, então o agente, faça o quê? Destine verbas para a construção de salas de cinema. Então isso aí é a ação, né? Eu tenho o agente e tenho a ação. De baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras. Vê, isso aí é quando ela especifica, quando ela explica mais a proposta. Por meio da inclusão, olha aqui, por meio de, né, da inclusão de seu objetivo na base de diretrizes orçamentárias, tá vendo? Com o intuito de, então lá vem a finalidade, com o intuito de democratizar o acesso à arte. Então eu tenho o agente, o Ministério da Economia, eu tenho a ação, destinar verbas à construção de salas de cinema, ela esmiuça isso, especifica salas de baixo custo, né, ou gratuitas nas periferias brasileiras. Por meio de quê? Da inclusão de seu objetivo, ou seja, da inclusão disso na base de diretrizes orçamentárias, ou seja, colocar no orçamento da União, por meio da... com o intuito, né? O intuito de quê? De democratizar o acesso à arte, que é o tema da prova. Além disso, né? Então olha outro elemento coesivo aqui, além disso, cabe às instituições de ensino, ou seja, o agente, promover passeios aos cinemas locais, a ação, desde o início da vida escolar das crianças, então, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, ou seja, por meio disso. Com que finalidade? A fim de desconstruir a ideia de elitização, tá? Aqui o a fim de, que aqui colocou com o intuito de. Então, são os elementos que indicam a finalidade. Com o intuito de, com a finalidade de, né? A fim de, com o objetivo de, são elementos que você vai utilizar. Feito isso, então vem a frase para fechar o texto. Feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Então vê que ela faz uma introdução aí, uma conclusão com 4 períodos, coloca um conector no início de cada período, então beleza, fez direitinho, e dá 2 propostas aqui. Uma cujo agente é o Ministério da Economia e outra cujo agente são as instituições de ensino. Coloca o agente, coloca a ação, especifica um pouquinho, coloca o meio e coloca a finalidade, que são os 5 elementos para levar os 200 pontos. Tá certo, galera? Então essa foi a redação da Ana Clara, que também levou nota 1000. A Ana Clara, 21 anos, lá de Brasília. Parabéns para ela e se liga aí no exemplo para você construir um texto melhor, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.